Olá, eu sou o escritor Gabriel Santamaria e hoje damos sequência, estou dando sequência ao curso de teologia. 2 aulas iniciais foram sobre o judaísmo, 3 aulas a respeito do cristianismo e agora, nesta 6ª aula, já entro aí numa análise mais teológica da história do cristianismo, seus primeiros séculos, vida monástica e início da patrística, os primeiros nomes da patrística. Como tenho recordado, o curso é gratuito. Mas se você quiser colaborar com o meu trabalho, entre no meu blog, novacastalha.blogspot.com.br e adquira os meus livros. São 3 romances: O Evangelho dos Loucos, No Tempo dos Segredos e O Arcano da Morte. Tenho também um livro de contos, Assim Morre a Inocência, um livro de poesias, Destino Navegante, e um livro de crônicas para ler no caminho. Através do blog você pode adquirir com cartão de crédito, cartão de débito ou boleto. E aqui na parte de baixo do vídeo, nas descrições, vocês encontram a sinopse de cada livro, bem como o link para adquirir as obras. Os primeiros séculos do cristianismo são tempos de acontecimentos importantes. São tempos já, por exemplo, de perseguição ao cristianismo. É quando o cristianismo se espalha pelo mundo. Numa pequena comunidade judaica, se abre através, sobretudo, inicialmente, da evangelização de Paulo de Tarso, se abre para os pagãos, se espalha para outros países, para outras nações, para outros povos, e não demora, começa também a ser perseguida. Então, os primeiros cristãos já começam a ser perseguidos em Jerusalém, pela própria comunidade judaica, que não quis reconhecer Jesus Cristo, mas sobretudo pelo Império Romano. E porque os cristãos se negavam a realizar o culto civil, os ritos civis, a prestar culto ao imperador. Porque o culto, a adoração dos cristãos era devotada a Jesus Cristo, Deus feito carne. Então isso naturalmente gera a perseguição. Logo existe existe um confronto entre as primeiras comunidades cristãs e a sociedade circundante, sobretudo a mais poderosa de todo, que era a sociedade romana, o Império Romano. Então este é o cenário no qual se desenvolve os primeiros anos, os primeiros séculos do cristianismo. Os primeiros séculos do cristianismo se desenvolvem nesta situação. E muitas coisas acontecem, como eu falei. Na aula de hoje, vou tratar de 2 assuntos, de 2 temas,
fazem parte exatamente desses primeiros séculos do cristianismo. Objetivamente falando, um não está necessariamente ligado ao outro, embora façam parte da mesma igreja, da mesma manifestação religiosa. Mas um não depende do outro. São dois temas, né, ou dois fenômenos do cristianismo que surgem, de certo modo, independentemente. Os dois temas são a patrística, que será analisado nesta aula e também na seguinte. Aí na seguinte, me detendo mais em Santo Agostinho. E o advento, né, das ordens monásticas. O que uma coisa tem a ver com a outra? Diretamente não tem muito a ver. Tem, porque na realidade, né, ambas, né, são parte da mesma fé em Cristo. Mas o escopo da patrística e o escopo da vida monástica são coisas diferentes. De certo modo, são até caminhos diferentes. Um deles tem um forte elemento intelectual, filosófico até mesmo. Enquanto o outro, em contrapartida, tem um forte elemento místico contemplativo. Bom, alguém pode dizer, bom, mas houve na história do cristianismo místicos que também eram intelectuais, como São Bernardo de Claraval ou São João da Cruz. Sim, bom, é verdade. Mas eu quero aqui distinguir que quero mostrar que há uma diferença. Isto é interessante, porque mostra a vivacidade do cristianismo. Isso é nos primeiros séculos. Ou seja, como é que duas correntes, né, se desenvolvem dentro da mesma religião. Não é qualquer coisa, eram fortes correntes. Tanto a vida monástica quanto a patrística. Patrística corresponde, não é, à tentativa, o esforço, no sentido de unir o evangelho ou a doutrina cristã a uma exposição de características filosóficas. Ou seja, é uma teologia que se vale da argumentação filosófica, e nos primeiros séculos, de modo um pouco marcante, não é? Baseado no platonismo ou no neoplatonismo, sobretudo Santo Agostinho. Esta é a patrística. Mas ela tem internamente ela tem suas diferenças. Claro que a figura proeminente da patrística é Santo Agostinho. Sem dúvida. Mas há outros nomes importantes, como São Justino Mártir, como Santo Irineu de Lyon, né, como a Escola de Alexandria. Agora, o surgimento do monasticismo, né, ele nos coloca dentro de uma questão que corresponde a entender que o cristianismo tem esta faceta, que é uma faceta místico-contemplativa. Quando digo cristianismo, entenda-se a própria figura de Cristo, ou a vida de Cristo. Né? Em alguns momentos, eles diziam que Cristo, não é, ia orar, se retirava para orar em solidão, de modo solitário. Ou seja, dentro da manifestação
existencial de Cristo como Deus encarnado, ele, né, teve os seus momentos de oração solitária, o que é, de certo modo, é um pouco a essência da vida monástica. A busca da solidão. Enfim, todas essas questões, né, estão nos primeiros séculos do cristianismo. E como eu falei, é interessante como duas correntes tão distintas se desenvolvem com uma força, uma intensidade incrível. Que força, não é? Se nós pensarmos bem, era uma religião perseguida. Muitas vezes, em alguns momentos a perseguição diminuía, em outros aumentava. Né? Além de ser uma religião perseguida, os primeiros séculos são séculos de intensos debates com relação à doutrina, né? Aos próprios dogmas da fé. Né? São tempos de concílios, né? Onde o debate pegava fogo. Havia grupos que quase que se degladiavam. E neste contexto, que às vezes era muito turbulento, nascem duas manifestações incríveis. E elas são parte integrante desses primeiros séculos do cristianismo e, naturalmente, da teologia cristã. Né? E por isso aqui, nesta aula, né, que dá sequência ao curso, né, vou tratar das duas questões. Como eu falei, são aspectos distintos do cristianismo. De certo modo, se complementam dentro de um quadro maior do cristianismo. Mas se você pega isoladamente, você consegue entender, por exemplo, a patrística sem necessariamente se deter na história da vida monástica. A mesma coisa, se você pegar a vida monástica, a história da vida monástica, o desenvolvimento monástico, você consegue entender esse desenvolvimento sem necessariamente ter que fazer um estudo paralelo da patrística. É claro que uma coisa, né, de certo modo, vai complementar a outra dentro de um quadro maior. Mas a história da vida monástica e a história da patrística, elas se entendem, elas se explicam. Enfim, começarei agora, né, na sequência, com uma exposição de alguns detalhes do que representa a vida monástica. E depois, né, na segunda parte desta aula, falarei também sobre a patrística. Como eu falei, a patrística começa nessa aula e ainda mais uma aula, só que a outra aula, majoritariamente sobre Santo Agostinho, que vale uma aula inteira. O princípio da vida monástica dentro do cristianismo não se constitui em uma busca imediata, né, pelo deserto, embora essencialmente isso faça parte do monaquismo. O que é que constitui, né, a vida monástica no seu início, né? Qual é o seu princípio e que nem sempre é comentado devidamente? Essencialmente, né, trata-se de uma escolha de prática cristã mais, digamos, exigente do que era o comum para os outros cristãos. Ou seja, aqueles que, de início, viviam uma vida monástica, tendiam, né, a ter uma
prática existencial? Muito mais ascética. Ou seja, enquanto, né, as pessoas buscavam naturalmente a vida sacramental, iam à confissão, né, ainda dentro de um princípio bastante primordial do cristianismo, né, iam à mesa eucarística, aquelas pessoas que buscavam, né, uma vida monástica se interessavam mais profundamente do que era o comum pelo silêncio, pela oração, pelo jejum. Todos jejuavam, mas o monge jejuava mais. Todos oravam, mas o monge orava mais. E qual era o objetivo disto? Naturalmente vivia de forma mais intensa a verdade de Cristo. E dentro de uma experiência profundamente particular. Ou seja, representava um mergulho mais profundo. E este mergulho mais profundo, né, tinha naturalmente consequências místicas ou contemplativas. Os primeiros monges não viviam no deserto, viviam na própria cidade, no seio da sua família. Eram virgens e ascetas. Ali estava o princípio do monaquismo. Ou seja, o espírito. Agora, é preciso entender, né, que com o desenvolvimento desta tendência de espiritualidade cristã, aqueles que se sentiam chamados a uma vivência mais profunda da experiência espiritual, começaram a sentir a necessidade de uma maior solidão, de um maior silêncio do que a cidade ou a urbe, né, poderia oferecer. Você tem que ter uma família, você tem certas limitações, né, você tem um pouco de invasão de privacidade. E os primeiros monges, em algum momento, né, a fim de ainda aprofundar mais aquilo que estava germinando, que era a vida monástica, se dirigiram ao deserto. No deserto, havia menos balbúrdia, havia menos tentações mundanas, havia menos distrações. Tudo isto, né, ocupa o pensamento e a alma. Fazendo com que muitas vezes a mente, não é? Ou o próprio espírito se dispersasse. Quando os monges buscam o deserto, os primeiros monges, o que estão visando é uma vivência exclusiva, né, desta união espiritual com Deus. As tentações comuns do mundo ficavam para trás. Os apegos mundanos ficavam para trás. As muitas distrações ficavam para trás. O barulho ficava para trás. E no deserto havia a paisagem, o silêncio e Deus.
E isto favorecia naturalmente o encontro com o Senhor. É claro que também o deserto tinha suas tentações. É comum na história da vida monástica, né, o monge ser tentado por aparições demoníacas. Jesus Cristo também foi ao deserto jejuar 40 dias e foi tentado pelo demônio. Há quem diga, tradições que dizem que o demônio mora no deserto. Então, se você, um monge, vai para o deserto, naturalmente ele acaba sendo tentado pelo demônio. Mas isso faz parte do seu desafio espiritual, da sua missão, né? Ter que vencer essas tentações. O pai, né, do monaquismo é Santo Antão, também chamado de Santo Antônio o Grande. Né? É o primeiro eremita. É o primeiro a viver a vida eremítica. E aí há uma distinção que é interessante que a gente observe. Né? O eremita e o cenobita. O cenobita vem depois. O eremita, né, é aquele que vive a experiência espiritual em profunda solidão. Ou seja, ele não necessariamente precisa estar numa comunidade. Quanto aos monges cenobitas, né, eles vivem em comunidades. Eles formam uma espécie de família espiritual. Um monge eremita não, ele vai sozinho mesmo. E ele vive sozinho. E a sua experiência é uma experiência de profunda solidão. Mas é uma solidão fecundante. Santo Antão foi o primeiro eremita, não é? Dentro da tradição cristã. É o pai do monaquismo. Logo em seguida vem São Pacômio. A importância de São Pacômio, não é? É de criar, provavelmente, a primeira regra de vida monástica. Ou seja, ali havia, não é, uma corrente espiritual, os irmãos, as pessoas buscavam a vida monástica, não é? E ali sabia-se que buscava essa solidão, não é? O encontro com Deus, o silêncio, mas no que constitui, não é, aquela vida nas suas práticas diárias. O que faz o monge ou o que deve fazer? Em que horários deve rezar? O que exatamente precisa comer? Quais são os seus trabalhos? Há necessidade de lazer? Que tipo de lazer? Porque afinal de contas você tinha aquilo significava uma rotina, né? E era importante que os monges tivessem um padrão de comportamento, porque isso facilitava, né? Facilitava a sua existência, facilitaria também o seu encontro com Deus. Ou seja, tivessem que seguir uma regra, e São Pacômio foi o primeiro a constituir uma regra. Houve naturalmente outras muitas regras. Mas a mais importante de todas, e aquela que historicamente santificou mais gente, foi a regra de São Bento. E aí, com São Bento, nasce provavelmente a história do cenobitismo. Não é? Dos cenobitas. Ou pelo menos se estabelece de uma maneira fixa. A regra de São Bento, quem já leu, quem já pegou a regra e leu de fio a pavio, né? Se comparada com as regras anteriores, é preciso observar que ela é menos ascética e menos exigente. Isto é muito interessante. Porque os monges eremitas, né, eram muitíssimo exigentes em termos de ascetismo. São Bento de Núrcia, em contrapartida, oferece à sua comunidade uma regra que tem o seu grau de exigência, mas não é radical. Há momentos em que ele demonstra uma grande condescendência.
Por exemplo, com relação à alimentação, ele diz: aqueles que tiverem necessidade de receber mais comida, por uma questão de constituição física, porque necessitam de mais, devem receber mais. E aquele que não tem necessidade não deve se incomodar por isto. Ele percebe, não é, as nuances da natureza humana, inclusive as fraquezas. Há pessoas que têm mais necessidade de se alimentar porque tem uma constituição física que depende disto. Ou seja, ele não está exigindo desta pessoa uma rotina, por exemplo, de jejum que seja estafante ou de um esgotamento. Ele não exige o esgotamento através do jejum. Ele modera. Ele é moderado. Ou seja, ele trilha um caminho de vida espiritual, né, em que uma pessoa que de fato tenha uma propensão à vida monástica pode seguir sem se desgastar excessivamente. Estabelece uma regra baseada em ora et labora, né? Oração e trabalho. E o seu dia está baseado nisso. Você pega na regra de São Bento, está lá, né, os vários momentos do dia, né, laudes, noa, completas, enfim. São os vários momentos do dia em que o monge, né, se dedica à oração a Deus e também tem os seus momentos de trabalho. E também tem os seus momentos de lazer. Né? O que significa a regra, propriamente falando? A regra de São Bento significa propriamente, né, um programa de santidade. Seguindo-se esse programa de santidade, muito provavelmente você chegará à união com Deus e à salvação. Você chegará a uma visão mística. A regra não te garante isto. Se você leu a regra inteira, você percebe que ele não está garantindo que você vai chegar à contemplação de Deus ou uma visão mística. Não. Mas certamente, se você seguir a regra, você chegará à salvação. Houve monges místicos? Sim. Houve monges contemplativos? Sim. Todos? Não. Porque a contemplação ou a vida mística pode ser oferecida a todos, né? Infelizmente nem todos alcançam. Ou seja, qualquer pessoa pode ter uma vida mística ou vida contemplativa, mas na prática isto não acontece com todo mundo. Ou porque, assim, naturalmente, talvez não saiba responder, né? Mas o fato é que nem todo mundo tem experiências místicas. Embora todo mundo pudesse ter, mas o fato é que nem todo mundo tem. E a regra não te garante isto. Então esta é uma breve aqui exposição, um pouco histórica, do surgimento do monaquismo, né, e das suas nuances, seus nuances. Mas ainda vou falar um pouco mais, destrinchar um pouco a respeito da vida monástica, o que ela significa, né, para além dessa história, né? Santo Antão, São Pacômio, São Bento e Núrcia são os nomes mais conhecidos. Há outros, né? Se você pega os diálogos dos monges no deserto, dos padres do deserto, são coisas preciosas, e há muitos nomes, né? O abade Agaton, né? Outros abades, são histórias, são diálogos fecundos, né? Interessantes. E é pedagógico o que há na vida monástica, né? E ela, de fato, né, fecundou a história da igreja. Ela realmente significa uma espécie de reforma inicial do cristianismo, né?
há uma espécie de reforma, e a vida espiritual que nasce a partir da experiência monástica marca profundamente a história dos primeiros séculos do cristianismo. Algumas características dessa tradição monástica, né, que começa nos primeiros séculos do cristianismo, que de certo modo molda, né, de certa forma acaba moldando a história desses primeiros séculos. Né? Não apenas a história dos primeiros séculos, mas também o modo de vida ou o modo de espiritualidade dos cristãos. Então, algumas características, né? Por exemplo, o silêncio. Por que buscar o silêncio? O silêncio tem muito a ver com a escuta. Ou seja, nós podemos recordar aqui tudo aquilo que falamos nas primeiras aulas, né? Que Deus também é verbo, Deus cria através da palavra, Deus é palavra viva. E o monge busca se colocar numa posição de escuta. Escutar a Deus. Agora, embora toda a criação seja uma espécie de discurso divino, o monge busca escutar Deus no seu interior. Ou seja, existe também dentro do homem um discurso divino. E esse discurso é instrutivo, esse discurso é inspirador, esse discurso é salvífico. Retirar-se para o deserto, como eu já disse, é uma maneira de encontrar o silêncio exterior que o ambiente da cidade não tem. O ambiente tem comércio, né? O ambiente tem um contato constante com pessoas, tem música, né? Praças abarrotadas de gente, né? Balbúrdia, enfim. No deserto há o ruído do vento. Ou seja, há meramente ruídos naturais. E há um profundo silêncio. Mas o que esse silêncio exterior tem a ver com o silêncio interior? Porque, como eu falei, o monge busca o encontro com Deus dentro de si mesmo. O discurso de Deus que há no interior do homem. Acontece que você não consegue interiorizar o silêncio a menos que você busque um ambiente silencioso. Ou seja, uma conexão entre o exterior e o interior. Quando o ambiente exterior não é propício, a mente humana e os sentidos, né, vagam, errantes, erram. Há muitas distrações e o indivíduo não se concentra.
E não se concentrando, ele não ouve a voz de Deus que está dentro dele. Então, o primeiro passo da vida monástica é limpar, né, o ambiente de todos os sons ou de todas as distrações, né, que sejam capazes, né, de deturpar a intenção daquele que está buscando uma vida religiosa, ou uma vida espiritual mais profunda, monástica. Isto é uma espécie de processo purificativo dos sentidos, inicialmente. Ou seja, você purifica os sentidos, né, do contato com essas distrações. Tanto visuais, mas como sonoras. Estamos falando de silêncio, então estamos falando de alguma coisa sonora. Se tudo que você tem a ouvir no deserto é o vento, exteriormente, a sua inteligência, ou a inteligência do monge, não repousa, né, naquilo que há de exterior, porque o barulho do vento não é representativo. Não havendo uma força exterior capaz de captar a atenção, né, necessariamente o esforço de concentração do homem vai para o seu interior. Ou seja, ele não tem por que prestar atenção nos ruídos externos. Os ruídos externos são meramente naturais. Eles não têm nada de simbólicos. Então a inteligência humana não precisa decifrar estes símbolos. A inteligência humana não precisa dar atenção a isto excessivamente. Então há um processo de purificação. Se antes a mente humana, né, buscava demasiadamente, né, os barulhos e a agitação do mundo exterior, o monge do deserto, né, já não tem mais esta fonte de distração. Então volta a sua atenção para o seu mundo interior, para a sua alma. E é ali dentro onde Deus discursa, onde Deus ensina, onde Deus inspira. Agora, há também o silêncio do próprio indivíduo. Ou seja, aquele que não dispersa as suas palavras, né? Fecha os lábios. Porque a sua posição ali é uma posição de escutar, de aprender com Deus e não de ensinar, inicialmente. Então ele silencia. Este é um aspecto. O silêncio. Há também o aspecto da solidão. E qual o significado desta solidão? Além da conexão óbvia entre solidão e silêncio, ou seja, aquele que se retira para um local afastado, distante da cidade, né? Ou seja, em busca da solidão, ele também encontra o silêncio e uma coisa auxilia a outra. Para além desta obviedade, há também o fato de que o monge é aquele que se coloca ele próprio diante de Deus, em uma posição, não é, teoricamente vantajosa, mas ao mesmo tempo enigmática, não é? Ou seja, você está ali em busca de Deus. O monge se coloca numa posição de buscar a Deus, não é? Isto é o ponto alto da existência humana, mas ao mesmo tempo, não é, este encontro é um encontro cheio de
mistérios de fé. Mas o ato de se colocar diante de Deus, ele próprio, solitariamente, visa estabelecer em um âmbito mais profundo este contato, este encontro com o Criador. São dois elementos essenciais da vida cristã, o silêncio e a solidão. E o monge deve entender isto, entender o seu significado. A estruturação do dia do monge, né, em horários fixos, horários de oração, horários de estudo, horários de trabalho, né, de certo modo, estruturou a sociedade medieval. Ou seja, a partir do momento que os monastérios se espalharam, e muitas cidades, inclusive, nasceram em torno de monastérios, a estrutura espiritual do dia monástico se tornou muitas vezes também a estrutura religiosa ou, né, espiritual de outras pessoas que não eram monges nem padres, ou seja, leigos teoricamente. E isso determinou profundamente a história da Idade Média. Os monges haviam encontrado uma espécie de fórmula capaz de santificar não somente a eles, mas outras pessoas que não necessariamente viveriam com eles. Né? Oração, ora et labora, oração e trabalho. Isto pode se espalhar perfeitamente, mesmo que você não seja monge, você pode dedicar algumas horas do seu dia à oração, ou algum tempo do seu dia à oração, e outro tempo ao trabalho, e ao estudo e ao lazer, conforme está na regra de São Bento. Ou seja, há um equilíbrio. É o homem que busca um equilíbrio. O monge é aquele que busca uma situação equilibrada. É porque as grandes tradições monásticas não negam o corpo. Né? Criticam o pecado, mas não negam a realidade corporal ou corpórea. É uma realidade que existe e que, portanto, deve fazer parte, né, deve fazer parte da própria espiritualidade. Ou seja, a própria espiritualidade monástica deve levar isto em consideração. E a própria regra de São Bento também leva isto em consideração. Como eu falei, ela entende a fraqueza humana, a necessidade de alimento. São Bento de Núcia percebe isto. Ele, inclusive, determina a quantidade de alimentos, tipos de alimentos. Ele entende a necessidade do lazer. Ou seja, a regra de São Bento, ela pode ser, me refiro à regra de São Bento porque é a mais conhecida e a que mais se difundiu. Ela serve perfeitamente para os monges, mas ela pode servir também para edificar uma sociedade, e assim ela fez. Enfim, são algumas características que são essenciais, não é, da vida monástica e que servem na aula de hoje para que as pessoas entendam, né, o que foi o fenômeno da tradição monástica, por que ele surgiu, a que ele conduz. Isto é muito importante.
A respeito do abade Agaton, diziam que o foram procurar alguns homens, os quais tinham ouvido dizer que possuía grande discernimento. E querendo experimentar se enfurecia, disseram-lhe: Tu és Agatão? Ouvimos a teu respeito que és fornicador e soberbo. Respondeu: De fato, assim é. Acrescentaram: Tu és Agatão, o tagarela e difamador? Respondeu: Sou. Disseram mais: Tu és Agatão, o herege? Respondeu: Não sou herege. Solicitaram-no então nestes termos: Dize-nos por que é que aceitaste tão graves coisas que te dissemos. Esta última, porém, não a suportaste. Respondeu-lhes: Aquelas eu as ponho em minha conta, pois são de proveito à minha alma. Ser herege, porém, significa separar-se de Deus, e não me quero separar de Deus. Tendo ouvido isto, admiraram o seu discernimento e foram-se edificados. Esse é um breve trecho extraído de uma literatura muito importante dentro do cristianismo, né, que são os diálogos dos padres do deserto. Né. Esses primeiros eremitas, né, esses primeiros monges, né, que se dedicaram à busca a Deus, a buscar a Deus. Dentro de uma vivência mais radical, digamos assim, mais profunda, mais intensa do que era o comum da religião. Assim como este breve trecho, existem outros, né, a respeito do abade Agaton e a respeito de outros, né, de outros monges. Essa específica me toca profundamente, não é? Como outras, mas eu gosto desta. Né? Porque às vezes a gente tem a imagem dos monges, né, como alguém que deve expressar uma espécie de perfeição. Já que ele decidiu se dedicar unicamente a Deus, então ele deve ser perfeito. Mas o quanto isso pode ser expressado como uma realidade? Né? Será que ele não pode errar? Será que ele não pode ter defeitos de caráter ou más inclinações? Será que o monge é aquele que procura a vida monástica justamente pelo fato de ser um homem perfeito? Ou será que o monge é aquele que admite a sua realidade imperfeita e justamente por isso busca a Deus? Quando a gente vê uma pessoa com um hábito monástico ou de uma comunidade religiosa, né, a gente às vezes espera, nós às vezes esperamos dessa pessoa um modelo de santidade. Só que por baixo do hábito há um ser humano. E este ser humano tem as suas incoerências, as suas idiosincrasias. Né? Observem como neste pequeno diálogo, né, duas pessoas foram acusar, de certo modo, testar, né, o abade Agaton, mas através de acusações. Soberbo, fornicador. Engraçado que nessas duas questões, duas acusações juntas, né? O fornicador e o soberbo. O fornicador é aquele que, né, mantém relações sexuais, ou seja, cai em pecados de ordem carnal. A soberba é um pecado profundamente espiritual. Né? É aquele que se julga mais do que é. São duas acusações graves. E na sua humildade o abade Agaton responde: sim, sou eu. Abade Agaton seria um mentiroso? Não. Então por que ele diz sou eu? É porque de fato, quando a vida espiritual
e aí mais especificamente a vida monástica, é seguida de um modo verdadeiro, de um modo sincero, não há como o homem ou o indivíduo deixar de reconhecer a sua pequenez diante de Deus, a sua miséria, né, diante de Deus. Reconhecer os seus defeitos, os seus pecados. Parece contraditório isso, mas a realidade é que quando você vive a sua vida espiritual de maneira verdadeira, de maneira sincera, para os outros você talvez esteja parecendo um modelo de perfeição, mas você para si mesmo admite a sua própria insignificância diante de Deus e os pecados e as inclinações. Entendem? Ou seja, a vida espiritual, quando levada a sério, e a vida monástica é uma via de espiritualidade, ela não conduz o indivíduo à visão da sua própria perfeição, e sim à visão da sua própria imperfeição. Porque se ele visse em si mesmo um ser perfeito, né, ele estaria enganado a respeito da sua própria condição natural, da sua própria condição humana. No famoso filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né, quando Pilatos... Isso é uma frase famosa, que já foi muito utilizada, né, mas quando Pilatos apresenta Jesus Cristo ao público, depois de Jesus Cristo ter sido, né, chicoteado, de certo modo é uma forma de tortura, né, e ele está completamente ensanguentado, ele diz ecce homo, que significa eis o homem. E o homem ali está fisicamente destroçado. É como dizer, esta é a condição do homem. A busca da vida monástica necessariamente deve conduzir a um ecce homo a respeito de si mesmo. Ou seja, há uma constatação de que eis o homem. É um fornicador? Sim, sou. É um soberbo? Sim. Fala besteira, tagarela? Sou. Ecce homo. Eis o homem. Este é o homem. Este é o ser humano. É duro, mas é real. Ou seja, o Abade Agathon não estava desconversando, não. Ele estava dizendo sim, eu sou isto aí. Ele não estava fazendo jogo de palavras. É que ele era humilde mesmo. E ele tinha a humildade de reconhecer a sua baixeza. Na regra de São Bento, né, existem lá os degraus. E é subindo esses degraus que o homem chega a Deus. E esses degraus não são os degraus do conhecimento, não são os degraus da sabedoria, não são os degraus, digamos, da fé, né? São os degraus da humildade. Enquanto um monge não admite em si mesmo a sua condição inferior, ele não está apto, né, a atingir a plenitude da santidade. Enquanto ele não humilhar a si mesmo, e o que o Abade Agathon fez foi uma auto-humilhação, porque ele poderia ter se defendido, mas não, ele não se defendeu, ele se humilhou. Enquanto o monge não fizer isto com uma grande intensidade, ele não está apto à santidade. Agora, ele pode ser isto, ele pode ser aquilo, mas herege ele não é. Portanto, né, e aí a gente vai ter que entrar numa questão muito interessante que é própria dos nossos tempos. Né?
Porque as pessoas falam muitas coisas, mas no fundo julgamos muito. E às vezes o discurso da pessoa é indefectível. Ou seja, ele não se afasta da verdade da fé. Mas por algum motivo ele pode ter um defeito. Pode ser um soberbo, pode ser um fornicador, né? Pode ser um tagarela. Mas se você analisar o discurso desse... Bom, o discurso realmente... Mas muitas vezes essa pessoa é condenada. Socialmente. E aí usa-se uma frase ou um termo que é muito... não tem coerência. Esta passagem do Abade Agathon serve como uma profunda reflexão a respeito, né, desse discurso que nós ouvimos hoje. Não tem coerência. Fala, mas na prática não realiza. O Abade Agathon, ao que tudo indica, disse, né, herege eu não sou. Ou seja, eu não me afastei das verdades da fé. Agora, se vocês querem me acusar de soberba, se vocês querem me acusar de fornicação, se vocês querem me acusar, né, de falar demais, tudo bem. Isto eu sou mesmo. Hoje em dia o Abade Agathon passaria como uma pessoa que não tem coerência. Então hoje há muito disto. O sujeito ensina, né, algo completamente desvirtuado do que é o verdadeiro, do que é a verdade, né? Mas se ele demonstra socialmente um comportamento de bonitinho, ele passa como mais do que o sujeito que é indefectível em termos de doutrina, mas tem um comportamento, né, não aconselhável. Então esta passagem nos leva a uma reflexão, né? Como eu sou escritor, né, e eu lido às vezes com biografias de autores, eu convivo com isso também. Ou seja, eu pego, por exemplo, a biografia de um Dostoiévski. A obra do Dostoiévski, né, e na obra do Dostoiévski há uma influência monástica, né, da tradição monástica da Igreja Ortodoxa. Né? Ali, por exemplo, no livro Os Irmãos Karamazov, há um Starets, que é uma espécie de eremita, é um monge. Não sei se pronunciei certo. Enfim. O cristianismo permeia a obra de Dostoiévski. Mas Dostoiévski era um jogador inveterado. Ele era viciado em jogo. Entende? Então, se você dissesse Dostoiévski, você é um viciado em jogo. É um apostador. É um defeito de caráter. Mas o discurso cristão de Dostoiévski é uma fineza. A dificuldade de compreender a incoerência humana, que faz parte de todo mundo, não é só do Dostoiévski, é um indício de intolerância. Você conseguiria conviver com o Abade Agathon se ele tivesse a fama de ser fornicador? Né? Porque nós vivemos muito nesta sociedade em que há um discurso liberal, um discurso às vezes até sexista e tal, mas no fundo as pessoas são muito, mesmo que eu já lidei com isso, mesmo quando a pessoa é muito liberal, a pessoa é progressista e tal, mas no fundo, por baixo dessa camada superficial, há um profundo um profundo comportamento, digamos, puritano. Conseguiria conviver com isto? Olha, o discurso dele, em termos de doutrina de fé, é uma maravilha, mas ele é um alcoólatra. Infelizmente. Mas o discurso é um chuchu. Mas ele tem um defeito. É linguarudo.
há incoerência. Mas, veja, o que você quer? É a perfeição? Herético ele não é, isto você já sabe. Já não parece muita coisa para você? Para o Abade Agathon já era o suficiente. Herético eu não sou, o resto pode até ser. Mas herético eu não sou porque heresia é afastamento de Deus. E eu não quero estar afastado de Deus. Enfim, este é um dos ensinamentos, dos padres do deserto. Agora, há muitos. E muitos deles poderiam ser utilizados como remédios, né, para a cultura moderna. Infelizmente não são usados. Mas poderiam ser. Não é? Então, nesta passagem aqui, eu encerro as minhas elucubrações a respeito da vida monástica. A vida monástica poderia ser muito mais analisada, muito mais profundamente, mas numa aula de 1h30, 1h40, quase isto, perto disto, não dá, né? Ainda mais sabendo que ainda vou usar essa segunda parte da aula, né? Ainda, essa aula continua, mas eu vou usar a segunda parte da aula para iniciar, né, as reflexões a respeito da patrística, que ainda terá mais uma aula específica sobre Santo Agostinho. Mas eu fecho aqui essas considerações a respeito da vida monástica. Espero que vocês tenham entendido bem, pelo menos, né, compreendido melhor o significado da vida monástica. E agora, né, dentro de alguns instantes, já falarei a respeito da patrística. Creio que seja possível afirmar que a patrística propriamente dita, né, começa com São Justino Mártir. São Justino Mártir é o primeiro intelectual cristão a tentar unir o dogma da fé cristã, né, a fé cristã propriamente dita, ao pensamento grego, ou à filosofia grega. São Justino Mártir é aquele intelectual cristão dos primeiros séculos que buscou a sabedoria em muitas escolas, exemplo de Santo Agostinho, neoplatonismo, pitagorismo, e não se sentindo satisfeito, encontrou finalmente o cristianismo e, bebendo na fonte do cristianismo, se achou satisfeito. Intelectuais como ele, embora tenham encontrado a verdade no cristianismo, de certo modo nunca abandonaram certos aspectos da sua busca anterior. E um desses aspectos é o fato de buscar no pensamento filosófico a justificativa para a existência, a justificativa para a felicidade, a justificativa para a busca de uma vida eterna. Sempre este aspecto é forte e permanente na alma desses indivíduos. E São Justino Mártir é um exemplo. Mesmo tendo se convencido da divindade de Jesus Cristo, da salvação que vem a partir da sua encarnação, mesmo convicto disso,
e tornado um fiel devoto de Jesus Cristo, São Justino não vira as costas para a busca da sabedoria e tenta unir os laços, que é o que caracteriza de fato a teologia cristã a partir desses primeiros tempos e ainda por muitos séculos. Ou seja, o vínculo entre o pensamento grego, a filosofia grega e a fé cristã. Na realidade, não é? É bom lembrar que a patrística surge justamente como uma reação do cristianismo. E por quê? Porque nos primeiros séculos do cristianismo há uma tentativa de contestar a fé dos cristãos. Ou seja, tanto a divindade de Cristo, né, quanto a forma espiritual daquela religião, daquela nova religião, é colocada em xeque, muitas vezes, por pessoas que são adeptas do pensamento da filosofia grega. Lembrem-se daquela famosa passagem em que São Paulo apóstolo, né, vai pregar entre os gregos, e quando ele começa a falar, né, de certos aspectos da vida de Cristo, da imortalidade, da ressurreição, os gregos duvidam, se mostram céticos. Então, nos primeiros séculos do cristianismo, a filosofia, né, lança as suas armas, né, contra o cristianismo, contra aquela comunidade de fiéis, né, que acreditam na encarnação do Verbo, ou seja, na encarnação de Deus, e acreditam na salvação advinda dele. E São Justino, né, é o primeiro dessa grande escola de pensamento cristão que, ao invés de combater a filosofia, faz com que ela se transforme em um elemento de argumentação a favor do cristianismo. Se inicialmente algumas pessoas que eram adeptas, né, do pensamento filosófico questionaram o cristianismo, a resposta não foi questionar o pensamento filosófico, e sim fazer com que ele se transformasse na parte integrante do próprio cristianismo. E São Justino é o primeiro a fazer isto. E como ele faz? Um dos principais argumentos de São Justino Mártir, é afirmar que este verbo, que é o Logos divino, na realidade, antes mesmo da sua encarnação, lançou sementes de verdade em inúmeras partes. E estas sementes de verdade conduziram certos homens, né, a afirmar coisas que se referiam ao Verbo mesmo sem conhecê-lo e mesmo sem que ele tenha se encarnado. Ou seja, ele cria uma espécie de elo
entre o cristianismo e a filosofia. Ao afirmar que a filosofia, o que afirma de verdade, está na realidade afirmando acerca do cristianismo. Ainda que o cristianismo não existisse de fato. Ele não existia humanamente, mas ele existia divinamente, porque Cristo é o Verbo encarnado e o Verbo é eterno. E quando os filósofos afirmavam algo a respeito da verdade, afirmavam algo a respeito do Verbo, que um dia se encarnaria em Jesus Cristo. E isto vale, né, para muitos filósofos. Eu vou ler aqui alguns trechos do livro Apologia 1, de São Justino. São Justino diz: em geral, tudo que os filósofos e poetas disseram sobre a imortalidade da alma e da contemplação das coisas celestes, aproveitaram-se dos profetas, não só para poder entender, mas também para expressar isso. Daí que parece haver em todos algo como germes de verdades, ou germes de verdade. Em outra passagem, São Justino diz: portanto, aqueles que viveram conforme o Verbo são cristãos, quando foram considerados ateus, como sucedeu entre os gregos com Sócrates, Heráclito e outros semelhantes, e entre os bárbaros com Abraão, Ananias, Azarias e Misael, e muitos outros cujos fatos e nomes omitimos agora, pois seria longo enumerar. Como vocês podem entender, né, como vocês escutaram, São Justino faz com que a verdade do cristianismo esteja presente, não apenas no próprio cristianismo, mas sim em tudo aquilo que se refere à verdade. Ainda que muitas vezes, por uma questão de contingência humana, não é, estes que expressaram certos aspectos da verdade, em outros pontos se contradissessem. Mas sempre que afirmavam a verdade, afirmavam o Logos divino. E o Logos divino é o Verbo, e o Verbo se encarnou. Este é aqui o aspecto, um dos aspectos, talvez o aspecto mais importante, não é, da obra de São Justino. Quando São Justino realiza esta tarefa, não é, e é possível considerá-lo o primeiro filósofo, é o primeiro teólogo da patrística, a unir a filosofia grega à fé cristã. Quando ele faz isso, ele abre ou escancara as portas para outros tantos, né, teólogos fazerem a mesma coisa. Mas ele, de fato, pode ser considerado o primeiro, né, o início. Ou seja, um homem, né, que realiza uma tarefa extremamente importante. Né? Ele dá o pontapé inicial para aquilo que nós chamamos de filosofia cristã ou de teologia cristã, que bebe, né, nas fontes gregas. São Justino Mártir pode ser compreendido como um apologista, o apologeta. É a fase apologética da patrística, que é a primeira fase. Ou seja, é aquilo que eu falei. São Justino se ocupa de defender o cristianismo contra os ataques do paganismo e de filosofias pagãs. Então, Dionísio é o nome mais proeminente. No entanto, a patrística ela se desenvolve em outras vertentes também.
Essa é uma das vertentes, mas há outras, duas, mais conhecidas. A catequética e aquela que combate as heresias. E houve, no princípio do cristianismo, muitas heresias, né? Muitos destes nomes, destes homens cristãos dos primeiros séculos, os padres, né, da patrística, se ocuparam de combater as heresias. Agora, dentro dessa questão da catequese, ou seja, o lado catequético, ou seja, o lado de ensino, a utilização da filosofia e da teologia com o intuito de ensinar o cristianismo dentro de um nível intelectual mais alto. Uma das figuras mais importantes é Clemente de Alexandria. E por quê? Observem aquilo que eu falei, já de São Justino Mártir. Há uma forte tendência no cristianismo, naquele período, de assimilar não apenas conceitos da filosofia grega, mas o método argumentativo da própria filosofia. Agora, a filosofia grega é um elemento exterior. Ele é externo, ele pode ser enxertado na teologia. Mas ele é um elemento exterior, não só pelo fato de que os gregos não acreditavam em Cristo, e também não acreditavam em um só Deus, mas a filosofia, a cultura grega é uma cultura que acredita em muitos deuses. A mitologia. Não apenas isso, não é? O fato desta diferença, mas também o fato de que a própria tradição judaica, né, de onde nasce o cristianismo, não tem exatamente uma característica filosófica, com exceção de Fílon de Alexandria, mas ela é a exceção. Ou seja, o que é que caracteriza a tradição judaica? É a razão? É o conhecimento da verdade através da razão? Não. Sobre isso nós falamos nas duas aulas sobre judaísmo. Eu falei nas duas aulas sobre judaísmo. É a fé. A fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó. É a esperança na realização das promessas de Deus. A promessa do Messias, a vinda do Messias como uma espécie de libertador. A promessa da descendência de Abraão, a promessa da terra, a terra prometida. É crer em Deus e não compreender Deus. Que Deus seja um mistério, isso não é um problema para o judeu. Porque ele crê em Deus, ainda que ele não o compreenda totalmente. Não há um questionamento constante na tradição judaica. É a fé em uma palavra, a palavra de Deus. Ou seja, né, no caso do judaísmo, trata-se de revelação. E não do escrutínio da inteligência humana em busca da verdade. Cristo não busca a verdade. Cristo não ensina
entre aspas, a verdade. Cristo diz, eu sou a verdade. Quando vocês me veem, vocês não estão procurando a verdade, vocês estão contemplando a verdade. Basicamente é isto que Cristo está dizendo. Cristo não diz, eu vim dizer a verdade, eu vim revelar a verdade. Eu vim mostrar a vocês o caminho da verdade. Não, ele diz, eu sou a verdade. Aquilo que vocês estavam procurando há séculos, não é? Aquilo que o mundo inteiro procura ou tenta entender como verdade, eu sou. É isto que ele está dizendo. Desenvolvendo um pouco esta curta frase. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a filosofia grega propriamente dita, ela pode ser enxertada dentro da fé cristã. Mas ela não é parte integrante desta revelação. São Justino tenta entender daquela maneira. São sementes de verdade que foram se espalhando em outras culturas. E os homens foram tentando compreender a verdade. Uns de uma forma melhor, outros nem tanto. Chega em grandes alturas, como na obra de Platão. Platão chega a ter um grande vislumbre, a ponto dele vislumbrar o homem justo como um crucificado. Quer dizer, quem é o homem justo? É um crucificado a quem maltrataram. Injustamente, inocente. Um inocente que é crucificado. Ora, este é o Cristo, mas acontece que o Cristo não tinha nascido ainda. Era uma semente da verdade que estava em Platão, capaz de vislumbrar, não é? Antecipadamente o próprio Cristo. Então é um fato que a filosofia existe, a busca do conhecimento, a busca da verdade, com todos os seus métodos, e é um fato também que ela não é uma parte inerente do processo de revelação judaica. Mas isso não significa que elas não possam unir laços. E é isso que tenta fazer Justino. Agora, quando Clemente de Alexandria desenvolve essa questão da gnose cristã, e gnose significa conhecimento em grego, ou sabedoria, mais precisamente conhecimento, o que ele está desenvolvendo é justamente essa tentativa de existir dentro do cristianismo, ainda que de certo modo enxertado, uma tradição de pensamento filosófico. Ou seja, ele afirma assim, de fato, é possível haver a gnose cristã. E aí vem aquela questão, por que pode haver uma gnose cristã? Porque a revelação, ela tem os seus mistérios. Veja que durante a missa católica, o padre diz, isto é mistério de fé. E o homem, quando se confronta com o mistério, ele se sente instigado a tentar entender este mistério. E a busca da compreensão deste mistério se transforma numa espécie de conhecimento. Ora, os primeiros cristãos foram colocados diante de questões teológicas importantes. E era preciso tentar resolver ou elucidar essas questões. Por exemplo, a Santíssima Trindade, por exemplo, o livre-arbítrio, por exemplo, a humanidade de Cristo ou a divindade de Cristo. E onde havia um método suficientemente bom para auxiliar na compreensão desses altos mistérios, dessas altas questões. Necessariamente dentro da filosofia grega. Precisamente dentro da filosofia grega. Por isso ela podia ser útil.
Agora, Clemente de Alexandria, quando evoca a possibilidade da gnose cristã, ele não coloca esta gnose como um bem pertencente a um grupo exclusivo de iluminados ou de seres especiais. Seres pertencentes a uma casta especial e exclusiva. Não. Ele diz que a verdade, que pode ser obtida através da gnose, está aberta a todos aqueles que de fato têm intenção de enveredar por este caminho. Ou seja, o terreno da gnose não é um terreno para poucos escolhidos. É um terreno para qualquer pessoa que crê em Cristo e quer tentar entender e quer demandar esforço para isto. Né? Quem quer se esforçar o suficiente, né, conquista a gnose, conhecimento. É fato que nem todos querem. Né? Há uma forte tendência, afinal nós somos cristãos, filhos de uma tradição de fé, há uma forte tendência de viver essa experiência cristã dentro de um ponto de vista exclusivo da fé. E a gente não pode dizer que isso está certo, está errado. Provavelmente há certa razão para entender que esteja certo. Porque nós somos filhos da fé. A fé de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas há pessoas que de fato não se contentam com a fé e querem compreender para além de crer. Por isso existe uma forte também escola cristã. Agora, por que eu estou ressaltando esta questão, né, da gnose como um terreno aberto a qualquer pessoa? Dá a impressão, talvez, de que não é qualquer pessoa, porque nem todos se interessam. Mas isto é, assim, objetivamente falando, né, Deus oferece esse conhecimento àquele que procura. Não importam as castas ou as classes. São aqueles que de fato que estejam buscando, né, este conhecimento, a gnose. Agora, naquele mesmo período histórico, né, se desenvolvia paulatinamente o grupo dos gnósticos. E os gnósticos, estes sim, acreditavam que o conhecimento era um dom revelado a poucas, era um dom, né, entregue a poucas pessoas. Era algo que poucas pessoas tinham. Ou seja, era um grupo de escolhidos, de iluminados, digamos assim. Enquanto a maior parte das pessoas, né, não teriam acesso ao conhecimento da verdade, um pequeno grupo de escolhidos teria. E esse pequeno grupo era composto de gnósticos. E, sobretudo, no que consistia esta verdade. A doutrina gnóstica é muito complicada. Né? Ela é composta de seres divinos ou semidivinos, chamados de eons. Né? Ou seja, há uma espécie de estrutura, né, de seres espirituais. Mas aquilo que diferenciava os gnósticos, o gnosticismo nasce é um sincretismo. Ali existem muitas coisas, cristianismo, né, judaísmo, outras religiões orientais, né, como o mitraísmo. Há muitos elementos juntos. Né, é um caldeirão de crenças religiosas, daí nasce o gnosticismo. Mas o que caracterizava, né, o que diferenciava o gnosticismo? Né? Os gnósticos acreditavam que havia uma diferença fundamental
entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E o que é que diferenciava o Velho do Novo Testamento? Sobretudo, o fato de que, para os gnósticos, o Antigo Testamento era a história não de Deus Todo-Poderoso, e sim do Demiurgo. E quem era este Demiurgo? Para os gnósticos, o Demiurgo é o criador do mundo material, do universo material. E este criador é maléfico. Ele aprisiona os seres, ou seja, as criaturas humanas estão aprisionadas dentro da criação do Demiurgo. O Demiurgo é um elemento mau, é um elemento negativo. Veja só que interessante. Então, o Antigo Testamento, para os gnósticos, é a história da criação feita por este Demiurgo. Esta divindade negativa. E se a criação, o universo, advém do Demiurgo, e se ele é negativo, a criação também é negativa. Ou seja, o mundo não é bom, o mundo é mau. O universo não é bom, o universo é mau porque ele vem de uma origem má. Isto já é uma subversão do sentido original do Gênesis. Lembra do que falei, né, na primeira aula? Né? Deus criou a luz e diz a luz é boa. Deus criou o homem, diz o homem é bom. Deus criou os animais, isto é bom. Ou seja, o Gênesis começa dizendo Deus criou e é bom. Mas para os gnósticos, essa história do Gênesis, na realidade, é a história do Demiurgo, do Criador, né, do mundo material. E a matéria é negativa. E aí vem uma questão. Aí temos que retornar àquela história de Adão e Eva. Né? Surge o elemento adverso, a serpente. E a serpente diz a Eva, né? E Eva depois diz a Adão, sugere para comer do fruto da árvore do bem, da sabedoria do bem e do mal. E a Eva come, e Adão também come, né? E os dois são expulsos do paraíso. O que representa a figura da serpente dentro do gnosticismo? Para o gnóstico, a serpente, né, visa abrir os olhos de Adão e Eva para o fato de que, na realidade, aquele que está se apresentando como Deus, na realidade é o Demiurgo, e esse Demiurgo os está aprisionando. Então, dentro do pensamento da gnose, a serpente não é má. A serpente é boa, não é? E tenta libertar os primeiros homens. Ou seja, uma subversão total. Se dentro da tradição judaica cristã Deus é o bem e a serpente é o mal, no pensamento gnóstico, Deus é o demiurgo mal e a serpente é boa. E aí eles buscam aquelas... Há momentos no Antigo Testamento que Deus é duro, né? Deus destrói a humanidade, né? Deus promove as guerras, né? Deus destrói povos, destruiu Sodoma e Gomorra. Então o que está se pensando aí, né, é que este Deus que tem às vezes essa postura irracível, então ele só pode ser o demiurgo mal. E o Novo Testamento? Bem, o Novo Testamento e o nascimento de Cristo é um evento extremamente importante, porque o Cristo é aquele que vai libertar a humanidade desse demiurgo. Só que para os gnósticos, Cristo não é material. Cristo é espiritual. As pessoas pensam que ele é material, né? Mas a realidade ele é puramente espírito. Ou seja, no fundo eles estão negando a encarnação do Verbo.
Aqueles que sabem isto, né? Aqueles que sabem esta, entre aspas, verdade gnóstica e buscam se libertar das garras do demiurgo através da sabedoria. Lembre-se que a serpente disse ao homem para buscar o fruto da sabedoria do bem e do mal. Então o homem, dentro da gnose, aquele que busca a sabedoria é aquele que busca a libertação deste mundo material. Então a gnose, né, ou melhor dizendo, o gnosticismo, teoricamente é o caminho de quem busca o conhecimento para se libertar do mundo material e se libertar, né, do demiurgo. Isto é uma heresia. Né? Esse é um pensamento herético. Contra este pensamento herético, que pretendia subverter o sentido da Bíblia, fazendo com que Deus fosse o mal e a serpente, que representa o diabo, fosse o bem, contra isto, né, se insurge um dos mais importantes teólogos da patrística, Santo Ireneu de Lyon. Santo Ireneu de Lyon escreveu um livro paradigmático chamado Contra a Heresia, a diversos hereges. E esta heresia era propriamente o gnosticismo. Santo Ireneu de Lyon se ocupou exatamente de colocar as coisas no seu devido lugar. Ou seja, Deus é Deus e a serpente é a serpente. Deus é o criador de um universo bom, né, e a serpente é o anjo caído, ou a rebeldia. E Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Ou seja, Jesus Cristo não é unicamente espiritual. A sua vida não foi uma farsa. Ou seja, as pessoas não achavam que ele era material, embora não fosse. Não, ele de fato era o Verbo encarnado. E as suas dores serviram para a redenção da humanidade. O pensamento gnóstico é muito sutil. É um engano muito sutil. E ele seduz justamente pela exclusividade. Ou seja, o gnóstico tenta te convencer de que você é um ser especial. E, de certo modo, você está acima dos outros. Porque os outros não são capazes de enxergar a verdade, só você é capaz. Todos estão achando, né, que Deus criou o mundo. Não, foi o demiurgo. Todos estão fugindo do caminho da sabedoria. Você está neste caminho. Então você pertence a um grupo seletíssimo. Não é por acaso que grandes estudiosos de seitas, né, das seitas que vieram depois, entendem que a maior parte dessas seitas nascem como fruto do gnosticismo. Inclusive estas seitas satanistas, modernas. Seitas de adoração ao demônio, a maior parte dos estudiosos diz isto aí é um fruto um tanto quanto longínquo do gnosticismo. Realmente, né, houve, nos princípios do gnosticismo, um grupo mais específico ainda chamado de ofitas. Né? E os ofitas eram chamados de adoradores da serpente. Ofitas vem de uma palavra que significa serpente. Em grego, se não me engano. Então havia ali, né, essa história de que os movimentos modernos, esses grupos, essas seitas esotéricas têm um fundamento gnóstico, e isso tem certa razão. Enfim, mas nós não estamos aqui, eu não estou analisando, né, as questões modernas, e sim a patrística. Apenas uma observação. O que é que a gente viu aqui? O que é que eu vi aqui? Né? 3 elementos importantes da patrística. A apologética, em São Justino Mártir, a catequética em Clemente de Alexandria, né, e o combate às heresias em Santo Ireneu de Lyon. Brevemente. Na verdade,
A patrística tem outros nomes, né? Tem Santo Inácio de Antioquia, né? Orígenes, se não me engano. Existe um nome muito importante que eu não pude falar aqui, né, por uma questão de tempo, também porque fugiu um pouco do assunto, e eu vou querer colocar esse nome mais para analisar mais especificamente numa aula futura desse curso, que se chamará Teologia Mística, que é Dionísio Pseudo-Areopagita. Extremamente importante, mas quando você analisa, quando nós estudamos a patrística, ela tem uma certa linha, e a gente percebe que Dionísio foge um pouco. Foge um pouco. Dionísio Pseudo-Areopagita. Então, às vezes é interessante colocar Dionísio. Isso acontece muito em livros de teologia que estudam teologia mística, né? Você percebe que está sempre ali, Dionísio Pseudo-Areopagita, porque realmente ele faz parte de uma história. Ele ele integra a patrística, mas ele parece que ele faz parte de uma outra linha que passa pelo meio da patrística, mas na verdade vai se desenvolvendo depois por outros aspectos. Posteriormente você vai ter São Bernardo de Claraval, São João da Cruz e tal, que são os místicos, não é? Em parte Santo Agostinho também pode ser colocado, né? Mas assim, é um outro veio, um outro rio, né? Uma outra vertente de água que vai passando pelo meio, passou pelo meio da patrística, né? E depois foi se desenvolvendo em outros aspectos, né? Ainda houve a apologética e tal, de certo modo, né? A filosofia medieval se desenvolve na assimilação de conceitos gregos, ainda agora, então, depois, posteriormente Aristóteles, no combate, por exemplo, aos muçulmanos, né, aos árabes, mas vai passando ali por meio de tudo isso, né, a teologia mística. Enfim, eu não vou tratar de pseudo-areopagita nesse momento. Num outro momento, numa outra aula. Então, fiquemos aqui com essas 3 questões que foram observadas com 3 nomes que eu precisava escolher 3, né? Podia escolher 4, mas enfim, 3 para dar uma ideia do que é a patrística em breve tempo, né? Na próxima aula, como eu falei, Santo Agostinho. Santo Agostinho pode ter uma aula inteira. Santo Agostinho não tem jeito, é muita coisa. Entendeu? Então, ainda continua a patrística, mas eu vou analisar o maior nome da patrística, que é Santo Agostinho. Mas por enquanto fiquemos com esses 3, né? Eu encerro aqui a aula, tendo falado já sobre a vida monástica, agora essa breve introdução da patrística.